questões da guerra, a gente tende a atualizá-los agora. Inclusive, neste momento, a CNN nos Estados Unidos está falando sobre a segurança do líder supremo do Irã. De que maneira eles estão trabalhando para ter essa segurança e todos os que já foram mortos pelos norte-americanos. Uma lista ali, uma tabela mostrando todo mundo que os Estados Unidos já matou até este momento. E uma equipe de reportagem da emissora russa RT quase foi atingida por um ataque de Israel no sul do Líbano. Vocês vão ver, olha aí, ó, nosso colega da imprensa trabalhando, o colete escrito Press, imprensa, e mostra o momento do bombardeio, que ocorreu a poucos metros. Nossa! Nossa, muito mais perto do que até eu imaginava. Vocês vão ver de novo a imagem. Impressionante. Quantos metros isso? 5 metros? Atrás dele? ART. Aliás, vamos ouvir, vamos ouvir. Gente, muito próximo. E o barulho já indicava, vocês viram ali que sonoramente a gente já consegue identificar a chegada desse míssil e depois o momento em que ele atinge o solo. A imprensa, claro, a imprensa sabe que está trabalhando num local inacreditável. A imprensa sabe, tem todo esse conhecimento de que está num ambiente que é perigoso, que pode sofrer ataques, mas é impressionante isso ser registrado em tempo real com um repórter. Bom, foi informado que o correspondente britânico Steve Sweeney e o cinegrafista, que é libanês, Ali Rida, foram feridos pelos estilhaços que voaram. A dupla disse que uma aeronave israelense disparou um míssil contra o local em que eles estavam filmando. Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou Israel e destacou que os jornalistas estavam identificados com coletes. E então o ataque não poderia ser considerado acidental. Aí agora é um debate gigante, né? Porque se surgiu de uma aeronave, se a distância é identificado que era imprensa, que não era, aí é um debate muito grande. O exército israelense emitiu um comunicado afirmando que o ataque mirou uma ponte que é utilizada pelo Hezbollah. Os militares também argumentaram que foram emitidos alertas de que haveria sim um bombardeio e alegam que houve tempo suficiente para essa equipe deixar o local. O fato é que é impressionante. Essa área que já estava destruída. Você vê ali, já tinha a marca da guerra e aí o registro desse bombardeio. Eles se feriram com esses estilhaços aí que vocês veem voando. Américo Martins está aqui com a gente também. Isso é tão complexo, né, Américo? Porque correspondente de guerra... Você, né, meu amigo, já foi para um local de guerra. E você tem um ambiente que é vulnerável, mas, ao mesmo tempo, o entendimento de que é um ambiente de guerra, né? Que, infelizmente, muitas coisas podem acontecer por ali. Exato, Elisa. O que é muito polêmico aqui é determinar se esse foi um ataque justamente contra a imprensa ou se foi, como dizem as forças de defesa de Israel, um ataque contra a infraestrutura do Líbano, uma infraestrutura que era utilizada pelo Hezbollah, ou se foi um misto dessas duas coisas. O governo da Rússia e a RT, que é essa emissora russa, estão dizendo absolutamente clara e peremptoriamente que eles consideram que esse foi um ataque contra o jornalismo da RT, contra esses jornalistas, e que a intenção das forças de defesa de Israel era, de fato, atingir esses jornalistas. Os dois, inclusive, ficaram levemente feridos, felizmente não sofreram consequências maiores, e agora a gente tem que lembrar também que Israel tem atingido propositalmente ou não, e muitas investigações estão sendo encaminhadas ainda com relação a isso, jornalistas em muitas das suas frentes de batalha. Na faixa de Gaza, por exemplo, nós tivemos um número recorde, infelizmente, nos últimos anos, de morte de jornalistas. Tivemos outros casos de jornalistas libaneses, por exemplo, que foram atingidos por bombardeios israelenses no sul do Líbano, na guerra de 2024 entre Hezbollah e Israel. Então, mesmo que Israel insista que esse foi um ataque, que não era um ataque contra a imprensa, que não era uma tentativa de intimidar essa cobertura da RT,
o histórico das forças de defesa de Israel nos últimos anos não é favorável aos militares israelenses. Nós temos um número elevadíssimo de jornalistas que morreram na faixa de Gaza e outros que morreram também no Líbano. Esse é um aspecto da questão. Outro aspecto, Elisa, é justamente a controvérsia dos ataques contra a infraestrutura civil. O governo libanês vem reclamando muito de Israel porque Israel diz que está em guerra especificamente contra o Hezbollah e não contra a população do Líbano ou contra o governo libanês. Só que nesse rastro dessa destruição, a gente conta quase 1.000 mortos, inclusive civis, contamos também muita infraestrutura civil que está sendo destruída nessa guerra. Um preço altíssimo que acaba sendo pago justamente por aqueles que Israel não identifica como inimigos. Qual é a versão do exército israelense, das forças de Israel para isso? É de que o Hezbollah se infiltra em áreas civis e que, portanto, é impossível você atacá-los sem atingir também áreas e infraestrutura civil. Agora, tudo isso nos mostra, no final das contas, Elisa, o risco dessas guerras e o impacto que isso tem para as populações. E é sempre, sempre importante, é uma das normas das guerras, é uma das normas da legislação internacional, a proteção de civis e a proteção de prédios específicos. E entre esses civis se instala também, obviamente, a imprensa, que tem a obrigação de reportar de uma maneira livre o que está acontecendo, sem ser ameaçada por qualquer um dos lados. O Hezbollah também tem muitos aspectos que devem ser muito criticados, da forma como também atinge a infraestrutura civil dentro do Líbano e também em Israel, inclusive ignorando aí todos os riscos que estão associados a também jornalistas que estão cobrindo a guerra do lado israelense. Então, é um episódio aí, Elisa, que a força dessa imagem mostra aí o perigo da guerra e também o impacto que ela tem na vida de civis. Esse é o aspecto principal.